E aí, pessoa, tudo bem? Como é que você está? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu tô aqui para falar contigo sobre força muscular. É isso mesmo. Ó, não é fortalecimento muscular, não é disso que a gente vai conversar hoje. A gente vai falar sobre força muscular. Você sabia que é normal que a gente tenha músculos que são mais fortes uns que os outros dentro do corpo? Bom, isso é meio óbvio, né? No sentido de se você tem um músculo que é maior, ele obviamente vai conseguir desempenhar mais força do que um outro músculo que é menor. Mas a gente vai falar isso um pouco mais tecnicamente, você vai ver que tem coisas que são normais, coisas que são aceitáveis e, aliás, coisas que são esperadas quando a gente olha para a força de um músculo X com um músculo Y, tá? Inclusive, tem proporções ideais que se foge muito disso, é possível que você se lesione, que você se machuque. E, inclusive, é possível que se você tenha um desequilíbrio de força muscular, que a gente vai tratar hoje, você não consiga se recuperar de uma lesão. Então, hoje a gente vai falar de, eventualmente, de você estiver patinando no tratamento, porque o fortalecimento muscular não está seguindo corretamente como deveria, é, respeitando essa história de equilíbrio muscular, equilíbrio de força muscular. E a gente também vai tratar, ao final desse vídeo, também você vai ver que é possível você prevenir, o que é mais legal que tudo, né? Melhor prevenir do que remediar, já dizia minha avó. Melhor dá para você prevenir que você venha a se machucar, que você tenha uma lesão, seja uma lesão muscular ou seja até mesmo uma lesão na articulação, simplesmente por conta de desequilíbrio muscular. Tá bom? Então hoje, esse é o tema do nosso vídeo. E para você que ainda não me conhece, eu sou Bruno Henrique, eu sou fisioterapeuta e eu ajudo as pessoas a se livrarem das suas dores em apenas 5 semanas. Então fica aqui o convite para você que ainda não segue o perfil, se você estiver me vendo pelo Instagram, se você ainda não segue o perfil, se você estiver me vendo agora pelo YouTube, se você ainda não segue o canal, fica aqui um convite para você, para que você se inscreva no canal, para que você siga o perfil e assim você não venha a perder nenhum dos conteúdos que a gente posta aqui semanalmente para você. Então, pelo menos uma vez por semana tem um vídeo de origem mais técnica, de origem um pouco mais aprofundada nas minúcias da coisa para você aqui. Se você não seguir, provavelmente você não vai ficar sabendo disso. Então, se estiver me vendo pelo Instagram, já clica no sininho, ativa o sininho, toda vez que subir um vídeo novo, você vai ter acesso a isso. Tá legal? Obviamente, já convido as pessoas para vir ver isso junto contigo. Compartilha esse vídeo com a galera, que é para a gente conseguir alcançar o maior número de pessoas possível e ajudar o máximo de pessoas possível a não ter dor, ou até mesmo para se livrar da sua dor. Então, como hoje a gente vai falar de tratamento e de prevenção, esse vídeo serve para todo mundo. Então, todo mundo ajuda a chegar essa palavra em todo mundo, tá certo? Eu quero saber o seguinte: você está melhorando? Aquela sua dor já está te deixando em paz ou segue? Esse tratamento que você está fazendo está sendo eficaz ou você ainda segue com dor igual você estava ontem? A partir de agora, eu decidi que é o seguinte: a gente vai começar a usar uma frase, tá? Vai ser o nosso mantra a partir de agora, a partir desses vídeos. E eu tomei essa liberdade aqui, aproveitei que hoje eu tô sozinho, sozinho entre aspas, né? Acordei, eu não sei que dia esse vídeo vai pro ar, mas hoje é dia 21 de abril, então é feriado. Sexta-feira, feriado. Eu já acordei de manhã, eu já fui fazer os meus exercícios, e agora a minha esposa saiu para ir para academia também, foi treinar, e meu filho ainda tá dormindo. Então eu tava sozinho em casa, pensei, por que não falar com essa galera que quer melhorar? E aí decidi ligar o celular aqui e fazer um vídeo para vocês. Então não sei exatamente quando esse vídeo vai subir pro ar, mas nesse feriado eu já fui praticar minha corrida, já fiz meus exercícios, a minha esposa já foi para academia, e você? Você está conseguindo fazer as suas atividades? Você está conseguindo desempenhar as suas atividades de trabalho ou as suas atividades de lazer? Está conseguindo passear com a sua família? Ou você está conseguindo brincar com seu filho, brincar com seu neto? Ou a sua dor aí está te impedindo ainda? Então, a partir de hoje, a gente vai começar a usar um mantra. Sempre. Você tem que estar melhor que ontem e pior do que amanhã. Então, em algum momento dos vídeos, eu vou me policiar para sempre te fazer essa pergunta, para te levar à reflexão mesmo. Você já está melhor que ontem? Então, sempre, melhor que ontem e pior do que amanhã, sempre num processo de melhora dessa sua dor aí, tá certo? E eu vou te ajudar com isso, basta você estar aqui comigo, tá? Eu vou dar o meu máximo e sempre que tiver dúvidas, pergunta mesmo, pergunta. Se eu não souber esclarecer, por algum motivo, se eu não souber esclarecer, eu vou me informar para te esclarecer essa dúvida, tá? Eu vou pesquisar, eu vou estudar para te esclarecer se por acaso a sua dúvida estiver fora da minha alçada de conhecimento. Obviamente dentro da nossa área, né? Dentro da fisioterapia. Não me pergunte qual é
cálculo estrutural para construir um prédio, que eu não sei nem aonde pesquisar isso, não sei nem onde me informar sobre isso. Mas brincadeiras à parte, isso aqui é para você, tá? Então, fazer o vídeo aqui é para, geralmente, realmente postar conteúdo para você, gerar conteúdo para você. Então, eu não tenho dúvidas do que eu estou falando aqui. Se eu estou te passando esse conteúdo é porque em mim eu tenho essa clareza. Então, eu não preciso dessa informação. A ideia é que a gente consiga chegar em quem precisa, seja você ou seja quem você conhece, quem você ama. Tá? E é por isso que eu sempre peço para você, compartilha, manda essa galera, marca aqui no comentário, porque a ideia é realmente atingir o maior número de pessoas possível que precisa ser ajudado. Então, sem mais delongas, vamos logo pro tema de hoje, certo? Sem a chefe ficou fácil, né? Senão ela já teria me cortado. Ei, para de falar, para de falar. Mas vamos lá, vamos lá. Não sei quanto disso vai subir pro ar, né? Provavelmente vai tirar uma parte disso, dessa falação toda. Mas é legal a gente ter essa conversa. Bom, vamos lá. Então vamos realmente ao que interessa. Vamos falar sobre desequilíbrios musculares. Então, como eu já disse aqui, é normal que a gente tenha músculos mais fortes uns do que os outros. E para te explicar isso, eu preciso te explicar um conceito aqui. A palavra é meio chatinha, mas não leve ao pé da letra o nome, os nomes pouco importam, você já sabe disso, você não precisa saber o nome das coisas, o interessante é que você saiba o conceito. Mas existe um músculo que a gente chama de músculo agonista e um outro músculo que a gente chama de músculo antagonista, certo? O músculo agonista é o que vai gerar o movimento. E o músculo antagonista seria o músculo que faz o movimento oposto ao que a gente está fazendo. Então, vou deixar isso mais específico. Eu vou fechar a mão. Então, todos os músculos responsáveis por fazer esse movimento aqui, de fechar a mão, nesse momento está sendo a musculatura agonista. Agora, toda a musculatura responsável por abrir a minha mão, nesse movimento, enquanto eu estou fechando, a musculatura de trás, a musculatura aqui responsável por abrir, vai ser a antagonista, certo? Então, agonista está fazendo o movimento, antagonista é a musculatura responsável por fazer o movimento contra, certo? Você vai ver que dá várias coisas a gente consegue tirar disso. Primeiro é o seguinte, toda vez que o músculo estiver contraindo, então no nosso exemplo aqui da mão, quando a gente estiver com essa musculatura aqui, necessariamente a musculatura oposta ela tem que estar em um estado de relaxamento, certo? Então, se eu vou movimentar, vou fazer força aqui para dobrar o meu cotovelo, para flexionar o meu cotovelo, certo? Então, basicamente a gente vai usar o músculo bíceps e o músculo braquial. E de novo, os nomes não importam tanto. Mas então a gente vai fazer aqui a flexão do cotovelo. O músculo aqui atrás, que é o músculo lá do tchauzinho, sabe? Chama tríceps. Ele é o principal extensor do meu cotovelo. Então, o principal músculo que vai fazer o movimento de estender o meu cotovelo. Então, toda vez que eu estiver flexionando, a musculatura da frente é o agonista. E atrás o antagonista. Então, toda vez que essa musculatura estiver contraindo para fazer força, necessariamente a musculatura oposta ela tem que estar em estado de relaxamento. Porque senão o músculo vai ficar brigando com o outro, certo? Então, necessariamente, um músculo vai fazer força, a musculatura oposta entra em estado de relaxamento. Isso se dá graças a um negócio chamado fuso neuromuscular. Tá? A gente já falou sobre o fuso neuromuscular aqui quando a gente falou sobre lesões musculares. Então, lá eu falei minuciosamente o que era esse fuso neuromuscular. Se você ainda não viu, você está perdendo. É por isso que vale a pena estar inscrito no canal, vale a pena seguir o perfil aqui para você não perder essas informações. Uma coisa vai chamando a outra, certo? A gente vai construindo uma historinha. E se você perder um capítulo dessa história, depois fica mais complexo. Então, vale a pena você dar uma procurada aqui nos vídeos que já tem lá em lesões musculares. Eu falei sobre fuso neuromuscular. Tá? Mas aqui eu vou dar uma breve pincelada. Então, o fuso neuromuscular é como se fosse um sensor que a gente tem dentro do músculo. Tá? E ele está ali para evitar que o músculo se machuque. Então, quando você faz uma contração muito vigorosa a ponto de vai machucar esse músculo, o fuso dispara. Ou quando você provoca um estiramento, um alongamento muito abrupto ou muito extremo do músculo, o músculo também, esse fuso também dispara para tirar o músculo daquela posição, certo? Então, é um sensor que está ali para impedir que o músculo se machuque. Essa é a principal função do fuso neuromuscular, certo? E graças a esse fuso neuromuscular e toda a comunicação que tem com o nosso sistema nervoso central, quando chega a informação para um músculo, olha, contraia, vai chegar através do fuso neuromuscular uma informação para um músculo antagonista, relaxe. Então,
tô fazendo muita força, porque eu tô pegando algo muito pesado aqui, tô fazendo muita força. A musculatura atrás vai estar em relaxamento, porque chegou uma informação através do fuso neuromuscular para ela, através desse sensor, chegou essa informação para a musculatura antagonista, para falar, olha, relaxa, porque o músculo de lá tá fazendo força. E você precisa relaxar para vocês não entrarem em briga, porque senão o músculo de lá, para conseguir segurar o peso que essa pessoa está tentando segurar, vai ter que fazer mais força para segurar o peso e para vencer a outra musculatura, certo? Então tem toda uma sincronia, uma sinergia dentro do nosso corpo, dentro do sistema muscular. E aqui já vai a primeira orientação para você. Já tem um vídeo aqui também falando sobre cãibras, certo? E eu te falei que é o seguinte, cãibra, até hoje ninguém conseguiu descobrir a causa da cãibra, então tem várias teorias e assim por diante. Expliquei lá as teorias, não vamos entrar nesse mérito aqui agora. Mas é o seguinte, cãibra a gente não sabe o que causa, mas a gente sabe o que que é. Então a cãibra é o seguinte, o músculo contrai com uma força vigorosa, muita força, e não consegue mais relaxar. Então ele fica ali contraído, contrai com tamanha força, com tanta força que isso causa dor, uma dor extrema. Quem já teve cãibra sabe do que eu tô falando. Você já teve cãibra? Deixa aqui nos comentários, já tive cãibra, é horrível, certo? Ou não, nunca tive cãibra. Se você nunca teve cãibra, você é um privilegiado, uma privilegiada na vida. Você não sabe o que é ter dor se você nunca teve cãibra, tá bom? Cãibra é um trem que dói muito, mas ninguém sabe a causa. Mas olha só o que eu vou te falar agora. Se você não, mentira. Se você tem uma cãibra, aqui vai uma orientação, só isso aqui que eu vou te falar agora já vale um like, já vale uma curtida, já vale um coração aí. Olha o que eu vou te contar agora. Quando você está com cãibra, e se é uma contração muito forte, a maneira mais eficaz de você fazer o seu corpo trabalhar a seu favor para tirar você desse estado de cãibra é gerando uma contração voluntária na musculatura oposta. Então, olha só, você está com uma cãibra muito forte atrás da coxa, muito comum, né? Atrás da coxa, panturrilha, é onde mais acontece cãibras. Mas então assim, você está com uma cãibra muito forte atrás da coxa. A musculatura de trás da coxa faz o movimento de flexionar, o movimento de dobrar o joelho. O nome técnico é flexionar, tá? Então a gente vai falar bonitinho aqui. Então a musculatura de trás da coxa, musculatura posterior da coxa, é responsável por fazer a flexão do joelho, ok? Se essa musculatura entrou no estado de cãibra, tá doendo pra caramba, se você conscientemente você começa a fazer força na parte da frente da sua coxa, aquela força de estender o joelho, necessariamente começa a chegar informação para o músculo da frente da coxa. Conscientemente você mandou essa informação, quero contrair esse músculo. Por um reflexo do fuso neuromuscular, que a gente acabou de falar dele, vai chegar uma informação na musculatura antagonista a isso, de, olha, relaxa, porque aquele músculo agora vai ser solicitado. Então, você manda a informação consciente para o seu corpo. Eu quero fazer extensão do meu joelho, eu quero contrair muito forte a minha coxa. Esse reflexo todo, esse mecanismo todo de contração muscular, junto com o fuso neuromuscular, tudo isso vai chegar uma informação no músculo oposto, no músculo de trás da coxa, no nosso exemplo, para, olha, relaxa, porque o músculo da frente vai contrair. O músculo da frente da coxa vai contrair, então o músculo de trás da coxa, e necessariamente chega uma informação para ele de relaxa. E nesse momento, então, a cãibra começa a se desfazer. Bom, então a gente não sabe ainda exatamente o que causa uma cãibra, mas eu já estou te dando uma dica preciosa de como se livrar da cãibra quando ela estiver acontecendo. Basta você voluntariamente gerar uma contração no músculo do outro lado, o músculo que faz o movimento oposto a isso, certo? E isso pode acontecer em qualquer lugar. Então, por exemplo, outro lugar que é muito comum é na panturrilha, né? Cãibras na panturrilha. Poxa vida, deu cãibra na panturrilha? O que a panturrilha faz? O músculo da panturrilha, certo? Tem um nome, são os gastrocnêmios, mas o nome não importa tanto agora. O importante é saber o seguinte, o músculo da panturrilha faz o movimento de ficar na ponta do pé, certo? Quando você contrai a panturrilha, você fica na ponta do pé, não é isso? Então o que acontece? A gente faz isso com o nosso pé. Se você pegar a musculatura toda da frente e fazer o movimento oposto a isso, fizer uma força forte,
mandar informação mesmo de força, quero fazer muita força, o contrário, necessariamente também vai chegar a informação através do fuso neuromuscular e tudo isso, para a musculatura da panturrilha, e falar assim, olha, relaxa, porque o músculo de lá está fazendo força, você precisa relaxar para não atrapalhar esse movimento, certo? Então, essa é a orientação de ouro, a gente nem vai falar só sobre isso era só um parênteses aqui, mas vale muito a pena a informação, né? Porque quando dá em cãibra a gente nunca sabe o que fazer, nossa, eu alongo, mas quando alongo dói mais, e assim por diante. Então, assim, para sair da cãibra, o jeito mais eficaz é você contrair a musculatura oposta, beleza? Bom, vamos seguir aqui com a nossa história do desequilíbrio muscular. E o que eu te disse era o seguinte, é normal a gente ter um músculo X mais forte que o músculo Y, tá? E para você saber, basta você entrar em uma posição de relaxamento. Então, ó, vou usar o exemplo aqui da minha mão. Se eu deixar, vou até segurar aqui, se eu deixar a minha mão relaxada, necessariamente ela fica nessa posição. Pode testar aí na sua. De preferência, deixa para baixo. Não vou deixar a mão para baixo aqui, porque senão não vai aparecer no vídeo para você. Mas deixa a mão pendurada para baixo e relaxa. Você vai ver que a mão, ó, nessa posição. O que isso quer dizer? Que a musculatura responsável por fazer o movimento de flexionar os dedos, o movimento de fechar a mão, ela é naturalmente mais forte que a musculatura de abrir a mão, a musculatura de estender a mão, certo? Tudo isso tem porquês na vida, certo? Por que o músculo é mais forte que o outro? Porque ele é mais usado do que o outro. Então, necessariamente, durante a vida, a gente faz mais força para fechar a mão, para pegar as coisas. Então, você vai pegar um peso, você vai pegar a sacola do mercado, você vai pegar um peso na academia, você vai pegar a chave para colocar na fechadura e fazer o movimento, então sempre com a mão fechada, a gente usa muito mais. Então esse músculo desenvolveu mais e ele é naturalmente mais forte do que o músculo que faz o movimento de estender a mão, né? A gente dificilmente você faz conscientemente esse movimento aqui de estender a mão quando quer alguma coisa. Então, quando você quer pegar, quando você quer colocar alguma coisa, você vai pegar um copo d'água, é o movimento de fechar a mão, certo? Na hora que você vai colocar o copo lá, basta relaxar a musculatura de fechar a mão que o copo vai soltar. Você nem precisa fazer força para abrir a mão, para soltar aquilo. Então é um músculo que a gente usa menos e por isso ele é naturalmente mais fraco, certo? Isso se dá em outras musculaturas também. Então, se você pegar o mesmo exemplo de ficar em pé e deixar o braço relaxado para baixo, você vai ver que o cotovelo ele fica levemente flexionado. O cotovelo fica levemente flexionado, ele não fica 100% estendido. Por quê? Porque a musculatura de trazer para perto, a musculatura de flexionar o cotovelo, ela é naturalmente mais forte que a musculatura de estender o cotovelo, certo? Por quê? Porque é mais usada. Normalmente você pega as coisas e traz para perto de você, certo? Você vai pegar um peso, você não leva o peso lá longe, porque isso é mais difícil, você traz ele para perto de você. Então é uma musculatura que é naturalmente mais forte. Ainda tem toda uma história de se proteger. Imagina quando a gente estava lá na época das cavernas, certo? Você não deixa seu peito aberto, exposto, você anda meio protegido a predador, a caçador, a flechas, a, sei lá, lanças e a todas as coisas, certo? Então você anda meio que protegendo a região vital, o seu tórax, coração, pulmão, e assim por diante, tá bom? Então tem toda uma história de evolução mesmo, de quando a gente saiu da época das cavernas, e uma história de uso, realmente, tá bom? Quando a gente olha para a coxa, por exemplo, a parte da frente da coxa, o quadríceps, ele é mais forte do que os flexores do joelho, ou seja, a parte de trás da sua coxa. Isso é natural. Para você saber, a musculatura da frente da coxa comparado com a parte de trás, ou seja, a musculatura que faz a extensão do joelho comparado com a musculatura que faz a flexão do joelho, o quadríceps, a parte da frente, é uma relação de 60 a 40. Então, quando a gente olha para o tanto de força que a coxa é capaz de produzir, 60% é o quadríceps, a parte da frente, 40% a parte de trás. Essa é a relação ideal. E se isso começa a fugir muito, aí provavelmente você vai começar a sofrer com lesões musculares. Então, se tiver igualado, por exemplo, 50 a 50, quer dizer o seguinte, que a parte da frente, o quadríceps caiu 10 e a parte de trás subiu 10. Ou seja, a gente andou 20 pontos percentuais, né? Se a gente for usar a matemática. Mas é um desequilíbrio, é um desequilíbrio muito grande quando a gente olha para o equilíbrio natural, certo? O equilíbrio natural é ter desequilíbrio, é ser mais forte. Quando a gente põe em equilíbrio 50-50, você tirou do que era o equilíbrio natural. Portanto, agora esse músculo ele pode começar a se machucar, certo? Que loucura, né? O desequilíbrio é o equilíbrio, mas
Acredito que você tenha conseguido entender. Por que isso? Porque a gente usa mais o quadríceps do que a parte de trás. Então, se isso for 100% equilibrado, é possível que o músculo se machuque, o músculo se lesione. Tá? Você vai subir uma escada, usa a parte da frente da coxa, quadríceps. Quando você vai descer uma escada, adivinha, usa também a parte da frente da coxa, quadríceps. Agora, freando o movimento de descer. Então, o músculo ele faz força tanto para contrair, como ele pode fazer força enquanto ele relaxa, tá? Já falei disso com vocês, mas vamos dar um exemplo aqui para ficar claro isso, para que não fique confuso. Imagina só, você está com peso na mão e aí você vai fazer o movimento de flexionar o cotovelo. Quem está fazendo isso? A gente já conversou. O movimento, a musculatura dessa parte do braço, principalmente bíceps e músculo braquial, são os principais. Na hora que você faz esse movimento. E se você está com um peso aqui, tem uma carga aqui, e você vai descendo, não é a outra musculatura que faz força, porque se ela fizer força vai descer com tudo. Ou seja, você vai freando esse movimento. De novo, é esse músculo da frente que está trabalhando. Só que agora, para frear essa descida, certo? Então o músculo ele faz assim, ó, ele contrai, 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 contrai. E se ainda tiver com carga, mas você tiver, digamos, descendo, né, fazendo um movimento de descida, você vai... O músculo tem que fazer força enquanto as fibras estão se alongando. A gente chama isso de uma contração concêntrica, ou seja, que vai para o centro, ou uma contração excêntrica, aquela que foge do centro. Beleza? É isso que acontece com a coxa. Então, quando você está subindo uma escada, é uma contração excêntrica do quadríceps, a região anterior da coxa, parte da frente da coxa. E quando você está descendo uma escada, é uma contração agora excêntrica, mas também do quadríceps. Então, a gente usa muito mais, e é por isso que o equilíbrio, o estado de equilíbrio do nosso corpo é realmente ser diferente. O quadríceps mais forte que a parte de trás da coxa. Esse é o equilíbrio ideal, o equilíbrio natural. Beleza? Quando a gente tira dessa situação, desse estado normal para o corpo, a gente tende a se machucar. Aí a gente começa a ter lesões musculares frequentes. Outra coisa que acontece quando a gente tira desse equilíbrio é o seguinte, a articulação. Então, nesse nosso exemplo da coxa, a gente está principalmente falando do joelho, certo? Então, lembra, já falei isso para você também em algum vídeo passado. A articulação é onde acabou um osso e começa outro, onde eles se articulam, onde tem movimento, certo? Onde tem o deslizar entre ossos, né? Eu fiquei falando movimento, 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 mas existem articulações em que o movimento é muito pouco, tá? Por exemplo, no crânio. O crânio não é um ossão, tem vários ossos que estão se encaixando. Então, acabou um osso, começou outro, a gente chama isso de articulação. O movimento do osso do crânio é muito, muito, muito sutil. Tá? Então, quase não tem movimento ali. Já no joelho, o joelho é uma articulação que tem bastante movimento, tem muita coisa acontecendo ali. Quando a gente tem um desequilíbrio muscular, quando a gente tira daquele estado que é o ideal para o corpo, o equilíbrio que é o ideal para o corpo, a articulação também entra em sofrimento, porque tem um eixo correto para ela se movimentar, e a musculatura, com esse equilíbrio normal para ela, com esse equilíbrio ideal para o corpo, estabiliza tudo aquilo ali, certo? Então, quando a gente tira dessa posição ideal, desse equilíbrio ideal para o corpo, a gente começa a tirar a articulação também do eixo correto dela. Lembra, o osso não tem a capacidade de falar assim, eu não quero ficar aqui, eu vou ficar aqui, eu não quero ficar assim, eu vou ficar assim. O osso, por si só, não consegue fazer isso. Sempre quem gira, quem arrasta, quem torce, quem movimenta o osso é o músculo que está preso nele. Agora, então, se a gente pega o músculo e tem o equilíbrio normal, a gente muda isso, seja afastando mais, ou porque o quadríceps ficou mais forte, ou porque a parte de trás ficou mais fraca, ou porque ambas as coisas aconteceram, enfim, qualquer coisa que tire dessa relação ideal de força, vai também tirar a articulação agora do eixo correto, porque se esse músculo está preso lá no osso, e antes ele estava assim, agora tende a ficar mais assim, ele tende a ficar mais assim, mais para cá, mais para lá, mais girado, e agora imagina só, no caso do joelho, se ele ficar levemente flexionado, levemente girado assim, ó, vou tentar mostrar aqui para você, o joelho está aqui, se ele ficar levemente girado, imagine o que vai acontecer na hora que ele tiver que flexionar e estender, flexionar e estender. Bom, primeiro, toda a musculatura aqui ao redor fica sobrecarregada. A articulação por si só fica sobrecarregada. A cartilagem agora fica sobrecarregada. O menisco que tem aqui entre o joelho fica sobrecarregado. Alguém vai se machucar. Já cansei de falar isso para vocês aqui. Lesão, dor é sempre fruto de uma sobrecarga. Então, nesse caso, o desequilíbrio muscular vai gerar uma sobrecarga na articulação. O desequilíbrio muscular vai gerar uma sobrecarga no músculo antagonista ao movimento. Então, vai ter sobrecarga, e sobrecarga
gera lesões, lesões geram dores. Lembra? Sempre que a gente tem dor, é o produto final de uma série de uma ou mais sobrecargas, um produto final de uma série de eventos, de um efeito dominó. Já falei para vocês aqui, lá tem um vídeo falando só disso. Um vídeo, se eu não me engano, chama Cadeias Lesionais, ou Cadeia Lesional, não sei exatamente qual é o título, mas tem aqui no canal, tem aqui no perfil do Instagram, na página do Instagram. Dá uma olhada. Sempre dor é o produto final de alguma coisa, tá? Então, nesse caso, essa sobrecarga só pelo desequilíbrio muscular vai gerar sobrecarga na musculatura, seja lá na musculatura antagonista, o músculo que faz força, lembra? Agonista, antagonista, ou seja, interarticular mesmo. Outra coisa que pode acontecer aqui no joelho, por ele estar trabalhando levemente torcido, no caso do joelho, que é o nosso exemplo de hoje, que a gente pegou, quando você começa a fazer isso, existem ligamentos aqui que seguram esse joelho no lugar, e agora o ligamento começa a ser estressado, e aí daqui a pouco você tem uma lesão ligamentar, um estiramento do ligamento, que também vai gerar dor, que também vai sofrer, vai ter uma lesão, certo? Então, sempre é fruto de uma sobrecarga. Lembra? Sobrecarga. Eu espero que eu tenha sido o mais claro possível. Espero que eu não tenha deixado você na dúvida na hora que eu fiquei falando de que o normal, o equilíbrio é estar em desequilíbrio. Espero que eu tenha conseguido explicar isso para você. Mas se por algum acaso você ficou com dúvida, deixa aqui no comentário. Não ficou muito claro, assim por diante. Eu faço outro vídeo falando só disso. Não tem problema. A gente fala de novo. O importante é ficar claro para você que esses desequilíbrios musculares, eles podem te gerar dor, tá? Eles podem te gerar lesão. E tem outra coisa que acontece com esse desequilíbrio muscular, se esse desequilíbrio estiver muito grande, então lembra, o normal é ser assim, na relação do quadríceps com o posterior de coxa. O normal é ser assim. Agora, isso está ou igual, ou está invertido, ou está muito diferente uma coisa da outra. Está muito mais forte um músculo que o outro. Imagina só num processo de reabilitação. Você passou por uma cirurgia de joelho e pela lesão e pelo próprio fato da cirurgia do joelho, eu já falei isso aqui para vocês também, a musculatura ela fica muito mais fraca, fica flácida, certo? Se você já passou por uma cirurgia, você vê que o músculo fica uma gelatinona, uma geleia, fica tudo muito molengo. Por que que isso acontece? Já falei isso no vídeo, e o vídeo de hoje já ficou muito grande, então nem vou entrar aqui. Se você quer saber isso, vai lá em lesões musculares, que lá tem isso, tá? Então, se você tem esse desequilíbrio muito acentuado, por conta de uma lesão ou até mesmo por conta de uma cirurgia, na hora que você vai reabilitar, na hora que a gente vai realmente entrar com, olha, agora chegamos na fase da lesão de fortalecer, agora a gente vai fortalecer essa lesão, desculpa, fortalecer a lesão não, a gente vai fortalecer essa musculatura para tratar a lesão. Se você não respeita esse equilíbrio muscular, que é o ideal que tem que ter aí dentro, que tem que acontecer nas articulações, você, além de deixar propenso a ganhar outra lesão, seja uma lesão muscular ou lesão articular, que a gente já conversou, você ainda fica patinando e não consegue evoluir com esse fortalecimento de maneira a resolver a sua dor, de maneira a falar assim, agora minha dor começou a andar, porque se tem desequilíbrio, vai continuar tendo sobrecarga. Então, você na hora que entra com fortalecimento, num pós-cirúrgico, ou às vezes nem numa operação, mas assim, numa pós-lesão, depois que já está machucado, olha, já reabilitei, já estou sem dor, chegou a hora de fortalecer para que eu termine meu tratamento e principalmente para que eu não volte a ter outra lesão. Precisa ser respeitado isso. Se você entra com fortalecimento de qualquer maneira, possivelmente você ou vai ficar patinando ou você deixa propenso a uma outra lesão, tá? Que a gente já conversou aqui, nem vou falar disso. Mas isso é muito importante. Então, olha o tamanho do balaio de gato, que é essa história de fortalecimento muscular e principalmente de equilíbrio, ou, no nosso caso, o tema de hoje, desequilíbrios das forças musculares. A gente precisa olhar para isso com muito carinho. Então, é por isso que eu sempre digo, é ideal que você esteja sempre orientado por um bom profissional, um profissional que saiba o que ele está fazendo, da onde ele está, onde ele quer chegar e quais são os processos no meio desse caminho. Certo? Quais são os objetivos, as etapas que a gente tem que cumprir até chegar no final de uma boa reabilitação. Tá certo? Ufa, falei pra caramba, hein? É isso aí, gente. Se deixei dúvidas, deixa aqui no comentário. Enquanto eu tava falando, provavelmente você foi lembrando de pessoas que tem dor, que tem câimbras frequentes e precisaria dessa super orientação aí de como se livrar da câimbra enquanto está acontecendo. Pessoas que viram e mexem toda hora, tá machucando
a mesma musculatura. Então, se o que acontece isso com você, ou se você lembrou de alguém, manda esse vídeo para essa pessoa, ajuda essa pessoa, marca ela aqui no comentário. Tem gente me falando assim, Bruno, eu tento compartilhar esses vídeos que você posta, mas principalmente esses vídeos mais técnicos, você dando explicação, eles ficam grandes e aí não dá para compartilhar, fica um vídeo muito grande. Não tem problema, marca essa pessoa aqui, pega o link disso no YouTube e manda para essa pessoa via WhatsApp. Vamos ajudar essa galera a não ter mais dor, vamos ajudar essa galera toda a melhorar. Eu sempre digo isso aqui, o meu papel, minha função nesse momento é te informar, gerar o conteúdo, gerar a informação e te orientar. E o seu papel é me ajudar a chegar em mais pessoas, para que juntos a gente consiga, quiçá um dia, liberar todo mundo das dores. Já pensou? Bom, o mundo todo dificilmente a gente vai chegar, mas em quem a gente conseguir chegar, a gente vai ajudar. Então, você precisa me ajudar nisso. E só o fato de você curtir, dar um like ou dar um coraçãozinho aí que estiver vendo pelo Instagram, só o fato disso, a própria plataforma já vai entender que esse conteúdo é relevante, que esse conteúdo é interessante e vai jogar para mais pessoas. Então, você consegue me ajudar a chegar em mais pessoas, você consegue ajudar a chegar em outras pessoas, pessoas que a gente nem conhece, talvez a gente não chegaria simplesmente pelo fato de você ter simplesmente curtido isso aqui, tá legal? De novo, convido você a se inscrever no canal, seguir o perfil para você não perder nenhum dos conteúdos que a gente posta aqui. E vou terminar com aquele nosso combinado. Você já está melhor que ontem? Pois é, que legal. A ideia então é que você esteja pior do que amanhã. Um forte abraço.